Olá! Hoje a gente mergulha em Mateus 22, um capítulo que é basicamente um campo de batalha intelectual. Pensa só, debates de altíssimo risco, onde cada palavra era uma armadilha e as respostas, bom, elas podiam mudar tudo. A gente está na última e mais tensa semana do ministério de Jesus em Jerusalém. E o que acontece? Grupos poderosos, que normalmente eram rivais, se unem com um único objetivo: pegar Jesus numa armadilha, usando as palavras dele contra ele mesmo. A coisa estava séria. Então, o que a gente vai ver? Primeiro, um convite para um casamento que é mais do que parece. Depois, uma armadilha sobre impostos, um enigma sobre a ressurreição, a busca pelo maior mandamento e, no final, Jesus vira o jogo com a pergunta definitiva. E olha só, a coisa já começa com Jesus tomando a iniciativa. Ele não fica esperando para ser questionado, não. Ele já chega contando uma história, uma parábola que é, na verdade, um aviso bem direto para quem estava ali ouvindo. A história é a famosa parábola do banquete de casamento. Imagina a cena: um rei prepara uma festa incrível para o filho. Mas os convidados principais, aqueles da lista VIP, simplesmente se recusam a ir. E o que o rei faz? Manda convidar todo mundo, qualquer um que estivesse na rua, bons e maus, para encher o salão. O convite se tornou universal. Só que tinha um detalhe: não era só chegar e entrar na festa. Tinha uma condição. Um dos convidados foi encontrado sem a roupa adequada, a veste nupcial, e acabou sendo expulso. Ou seja, não bastava aceitar o convite, era preciso estar preparado da maneira certa. E essa roupa, essa veste nupcial, não tem nada a ver com ter grana ou ser importante. O simbolismo aqui é muito mais profundo. Ela representa a justiça de Cristo, uma preparação espiritual que não é algo que a gente conquista, sabe? É algo que Deus oferece. E aí vem a frase final da parábola, que é bem forte. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Isso deixa claro que o convite é uma coisa, mas estar pronto, estar escolhido é outra. Aceitar é só o primeiro passo. A grande questão é a preparação. Bom, depois dessa parábola, que com certeza incomodou muita gente, os oponentes de Jesus resolvem partir para o ataque direto. Eles preparam a primeira armadilha, uma pergunta que na cabeça deles não tinha resposta certa. Era um beco sem saída. E quem eram esses oponentes? Olha que aliança bizarra. De um lado, os fariseus, que eram supernacionalistas e odiavam o domínio romano. Do outro, os herodianos, que eram justamente o partido que apoiava Roma. Inimigos políticos se unindo. Isso só mostra o desespero deles para tentar calar Jesus com uma pergunta que era uma verdadeira bomba política. E a pergunta era essa: é certo pagar imposto a César? Que armadilha perfeita! Pensa bem, se ele dissesse sim, seria visto como um traidor do povo judeu. Se dissesse não, seria acusado de incitar uma rebelião contra Roma. Não tinha para onde correr, era um dilema total. Mas a resposta de Jesus é simplesmente genial. Ele pede uma moeda, mostra a imagem de César gravada nela e solta a famosa frase: "Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus." Com isso, ele não só desarma a armadilha, como estabelece um princípio importantíssimo. Existe uma esfera de responsabilidade civil e outra, superior, de lealdade a Deus. Ok, os fariseus e herodianos ficaram sem resposta, mas a história não para por aí. Agora entra em cena outro grupo com outro tipo de armadilha. Dessa vez não era política, era um quebra-cabeça teológico que eles achavam que ninguém conseguiria resolver. Eram os saduceus. Esse grupo era bem influente e tinha uma característica principal: eles não acreditavam na ressurreição, nem em anjos, nem em espíritos. Então, o plano deles era criar uma situação hipotética tão complicada que provaria, segundo eles, que a ideia de ressurreição era um absurdo. A historinha era a seguinte: uma mulher se casa com um de 7 irmãos. Ele morre sem deixar filhos. Pela lei da época, ela se casa com o segundo irmão, que também morre. E assim por diante, até ela se casar com todos os 7. No final, ela também morre. A pergunta deles era: tá, na ressurreição, de qual dos 7 ela vai ser esposa? Eles achavam que tinham encurralado a lógica da ressurreição com isso. A resposta de Jesus é um golpe direto no argumento deles. Ele diz: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Ou seja, ele aponta 2 problemas fundamentais: falta de conhecimento bíblico e uma visão muito limitada do que Deus é capaz de fazer. E ele continua, explicando que o erro deles estava na própria premissa. A vida na ressurreição, ele diz, não é uma simples continuação da vida aqui na Terra.
Lá, as pessoas não se casam, são como os anjos no céu. É uma realidade totalmente diferente, regida pelo poder de Deus, não pelas nossas regras terrenas. Depois de deixar os políticos e os teólogos sem palavras, surge um último desafio. Agora é um especialista na lei religiosa que se aproxima. O foco muda de novo. Sai da política e da teologia e vai direto para a ética. A pergunta era: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Pensa no desafio. A tradição judaica tinha 613 mandamentos. Ele queria que Jesus resumisse tudo, a essência de tudo, em uma única coisa. Era o teste definitivo de sabedoria. E a resposta de Jesus vem em duas partes. A primeira, citando o livro de Deuteronômio, é essa: amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o número 1, o principal. Mas ele não para por aí. Imediatamente, ele acrescenta o segundo mandamento, que ele diz ser semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo, tirado do livro de Levítico. Ele conecta nosso relacionamento com Deus diretamente ao nosso relacionamento com as outras pessoas. E para fechar, ele diz: destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Com isso, ele está dizendo que tudo, absolutamente tudo na Bíblia, se resume a esses 2 princípios de amor. Obedecer por obedecer sem amor não tem sentido algum. E agora, o grande finale. Depois de responder a tudo, de desarmar cada armadilha com uma sabedoria incrível, Jesus vira o jogo. Chegou a vez dele perguntar. Ele passa de interrogado a interrogador. Eles jogam um paradoxo para eles, tirado das próprias escrituras que eles tanto estudavam. A questão é: o que vocês pensam sobre o Cristo? De quem ele é filho? Eles respondem o óbvio: é filho de Davi. Aí Jesus retruca: então como é que o próprio Davi, lá nos Salmos, chama ele de Senhor? Se ele é filho, como pode ser Senhor ao mesmo tempo? E com essa pergunta, silêncio total. Ninguém conseguiu responder. A questão apontava para algo que eles não conseguiam processar: a dupla natureza do Messias, ao mesmo tempo humana e divina. A partir daquele dia, ninguém mais teve coragem de fazer perguntas a ele. Fim de jogo. As perguntas e os duelos intelectuais pararam ali. Mas a pergunta de Jesus ficou no ar, ecoando até hoje. Uma questão que vai muito além de regras ou política, é uma questão de identidade. A pergunta que eles não conseguiram encarar é a mesma que fica para a gente. Afinal, quem é o Messias?